Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professor Ovidio Neto. Hoje vamos trabalhar um pouco do que eu mais gosto, linguagens de programação. O que são linguagens de programação? Linguagens de programação são programas que fazem outros programas, tá certo? E em alguns editais nós acabamos tendo aí esses aspectos, essas linguagens, algumas em específico, né? Eu vou falar agora um pouco com vocês sobre Java, tá certo? Sobre a linguagem Java, sobre a linguagem Scala, tá certo? Quando a gente pensa em software, nós podemos classificar os softwares em 4 tipos, não é isso? Nós temos os sistemas operacionais, os aplicativos, os utilitários e as linguagens de programação. VB, né, Visual Basic, C, C Sharp, JavaScript, PHP, tudo isso são linguagens de programação. Até rimou, hein? Quando, por exemplo, se eu penso no Word, no Excel, no PowerPoint, isso são aplicativos. O PowerPoint, inclusive, que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, ele não foi um programa que foi feito e perguntaram para mim o que eu queria no PowerPoint. Ele é um aplicativo de escritório, ele é um aplicativo. Ou seja, o mesmo PowerPoint que está na minha casa, está na sua casa, né? Pode ser que seja uma outra versão, mas é o mesmo programa. Ninguém perguntou para mim o que eu queria. Diferentemente de quando a gente fala de uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação que está aqui, né, esse programa, quando você vai, por exemplo, no supermercado, independente do supermercado que você vai, tem um programa lá. Certo? Por exemplo, você vai lá no Extra. Se você olhar no caixa do supermercado do Extra, aquele programa que está lá, aquele software que está lá, foi feito pro supermercado Extra. Fiquei na dúvida se é supermercado ou hipermercado. Enfim, não muda nada. Então, nesse contexto, eu vou no cliente, faço o que nós chamamos de levantamento de requisitos. O que é um levantamento de requisitos? Levantamento de requisitos é você verificar, tá certo? O que o cliente quer. Ah, o cliente quer um programa que faça cadastro de clientes, que faça isso, que faça aquilo, que tenha um relatório. Beleza, eu sei o que o cliente quer. Eu, programador, sento e faço esse programa conforme o cliente pediu. Tudo bem? Esse é o conceito de uma linguagem de programação. Dito isso, se nesse concurso que você está estudando está pedindo linguagem de programação, fatalmente é para alguma vaga de um cargo específico. Então, como que a gente aprende a programar? Testando, compilando. Nossa, o que é compilar? Compilar é o seguinte, quando a gente programa, a gente tem o que a gente chama de back-end e front-end. Back-end é o que o cliente não vê, que são os códigos. Front-end é o que o cliente vê, é o que está ali na sua cara, para o usuário. Tudo bem? Nessa ideia, quando você é contratado, você tem uma série de aspectos. O que é o levantar o requisito? É entender o que a pessoa quer e assim vai. Cria o código. Só que eu tenho que transformar esse código em algo visual lá para o cliente. Eu faço a compilação. Quando eu compilo, eu faço com que todos aqueles códigos executem o que eles devem executar e crio, assim, um arquivo executável, que é o que eu dou para o cliente, que é o front-end. Tudo bem? Tranquilo? Bacana. Isso posto, vamos ver agora um pouco a definição de Java, que é o que vai cair aí no concurso. Então vamos lá, olha só que bacana. O Java, para muitos, é uma linguagem de programação orientada a objetos. O que é uma linguagem de programação orientada a objetos? Quando a gente pensa em linguagem de programação, nós temos o que nós chamamos de linguagem de programação estruturada e nós temos o que nós chamamos de linguagem de programação orientada a objetos. Quando eu trabalho com orientação a objetos, eu vou ter classes, eu vou ter diagramas de casos de uso,
eu vou ter diagramas de sequência. Todos esses diagramas compõem o que nós chamamos de UML, que é Unified Modeling Language, que seria uma linguagem unificada de modelagem. Quando eu faço a programação orientada a objeto, ao invés, diferentemente da estruturada, onde eu tenho os structs, onde eu tenho as procedures, na linguagem de programação orientada a objeto, eu tenho as classes, os objetos, ok? Que podem ser encapsulados, que podem ter polimorfismo, que podem existir uma herança. Então o Java, como muitos dizem, é uma linguagem de programação orientada a objeto e ele tem inúmeras aplicações que podem ser utilizadas no cotidiano de uma navegação na internet. Até mesmo o sistema operacional Android, por exemplo. Se a gente pensar aí no Android do seu celular, ele foi desenvolvido em Java. O Java é aquele símbolo do cafezinho lá. Ele foi criado no início dos anos 90, tá? Então isso é bom, porque quando você se prepara para concurso, uma coisa assim, se eu estivesse dando um curso de Java para vocês, para o mercado, é aprender a programar, tal. Quando eu penso no concurso, eu tenho que ficar atento a perguntas que a banca pode me jogar, né? Então o Java é do início dos anos 90, criado por um cara chamado James Gosling, tá certo? Da Sun Microsystem, que hoje é a Oracle Corporation, ok? Importante mencionar que o Java faz bastante sucesso, tanto entre os programadores quanto com os usuários. Afinal de contas, por exemplo, agora, eu vou ter que fazer, daqui a algum tempo, a minha declaração do imposto de renda. Quando você baixa o programa da Receita Federal, ele vai perguntar se você está com a sua Java Machine, né, com a sua máquina Java, né, JVM, ativa. Então eu mesmo, como usuário, por mais que eu não seja programador, você já deve ter ouvido falar o termo Java, tá certo? Aqui eu mostrei um exemplo, ó, de como funciona um comando de saída de dados, tá certo? Então, por exemplo, se a gente olhar aí, ó, system.out.println. Então seria system sistema, out saída, print de imprimir e ln de line, ou seja, imprima na linha, imprima na saída, mostre na saída o que eu quero. Quando aparece, por exemplo, lá, bem-vindo ao canal do Ovídio, entre aspas, isso é uma mensagem, tá certo? Então, bem-vindo ao canal do Ovídio é uma mensagem. Bem-vindo ao canal do Ovídio no YouTube. Isso é uma mensagem, por isso que está entre aspas. Aí tem um símbolozinho de mais, esse mais é o que nós chamamos de concatenação. Então, se cair alguma pergunta que envolva isso, eu estou falando de concatenação. E esse i que está ao lado seria uma variável. O que é uma variável? Variável é um espaço de memória que armazena um valor que eu não sei qual é. Como diria um amigo meu, um valor que varia, certo? Um valor que varia, tá? Eu não sei qual é, tá certo? O sistema lá do supermercado, lá do Extra, que eu falei agora há pouco, tem como eu saber qual vai ser o valor da minha compra, do meu amigo Cauê, do meu amigo Daniel? Não tem como eu saber, tá certo? Por quê? São variáveis, tá certo? Nessa ideia, quando eu estou mandando assim, bem-vindo ao canal do Ovídio, e tem um i, vamos imaginar que esse i estaria guardando o nome de uma pessoa. Então a pessoa chama João, então ele escreve o nome lá, João. Quando ele aperta um botão, vai aparecer, bem-vindo ao canal do Ovídio, João. Ou, digamos que eu quero contar quantos inscritos tem no canal do Ovídio, lá eu tenho uma variável para isso que chama i, e aí eu pego e falo, você é o, sei lá, 93º visitante do dia. Então sempre que eu tenho uma mensagem, o comando é system.out.println. Se está entre aspas, vai aparecer na tela literalmente como está lá. Se não está entre aspas, significa que é uma variável. Então, nesse caso, i, não vai aparecer a letra i, vai aparecer o conteúdo da variável i. Beleza? Bacana. Além de ficar mais prático e de escrever o código, né, sem o uso direto de collections, collections são coleções, tá? Pode-se também criar um comparator, um comparador, parece meio aula tabajara, né? Collections, comparator, só que são expressões e podem ser que na sua questão estejam nessa linha.
Por exemplo, quando eu coloco assim, comparator string, o que é string? String é um conjunto de palavras, um conjunto de caracteres, na verdade. Então, por exemplo, quando eu penso o vídeo é uma palavra, o vídeo é uma string. O vídeo é uma palavra composta pela letra O, pela letra V, pela letra I, pela letra D, pela letra I, pela letra O. O vídeo é uma string composta pelos caracteres O, V, I, D. Então, uma letra é um caractere. Uma palavra é uma string, ok? Então, por exemplo, quando ele está fazendo isso, ele está comparando S1 e S2, string 1 e string 2. Length é o tamanho, ou seja, esse comando está comparando o tamanho da string 1 com o tamanho da string 2, beleza? Por exemplo, eu tenho também as bibliotecas, né, as coleções. Então eu tenho a Java Util Function, que é uma das novas interfaces funcionais Java aí. Então eu tenho, por exemplo, Function, Predicate, Consumer, Supplier, Binary Operator, tá certo? Eu tenho, por exemplo, a Java Util Stream. O stream eu posso apoiar em estilos funcionais que trabalham com fluxo de dados. Uma maneira comum, né, de se obter aí esse fluxo de dados. Eu tenho também a JavaTime. A JavaTime, ela está dentro, né, ela tem todas as classes aí de threads. Eu tenho todos essas melhorias, tá certo? Tenho também, por exemplo, como que eu trabalho com o if. If, em inglês, é se, tá certo? Então, por exemplo, se idade é uma variável, for maior ou igual a 18, system.out.println, você é maior de idade, ok? Então aqui, ó, que nem se a gente olhar, né? Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Eu tenho aqui, ó, if condição. Condição é a pergunta. Resposta verdadeira é executada, tá certo? Da mesma forma que eu tenho o while. O while é uma estrutura de repetição. Por exemplo, você vai na academia e aí seu professor manda você fazer 10 vezes exercício lá no PEC Deck. Como que você sabe que você chegou na 10ª vez? Não é contando? Então você faz 1, 2. Enquanto você não conta até 10, não para. Olha só que legal o código. Eu tenho uma variável i de contadora. Normalmente se usa i para contar, porque i de index, de índice, né? Enquanto i menor que 30, eu mostro na tela repetição e o valor de i, ou seja, o i nesse momento vale 0. Ele vai mostrar na tela repetição, 0. I mais mais, o que significa i mais mais? I é igual a i mais 1, então meu i valia 0, meu i passa a valer 1. Ele faz o que a gente chama de loop aqui, ó, tá certo? Ele volta para cá. 1 é menor que 30? É. Então ele vai mostrar na tela repetição número 1. I mais mais, 2, 3. Ele vai fazer isso até chegar no 29. Porque quando ele chegar no 30, I, que é 30, é menor que 30? Não, ele sai da repetição. Ou seja, vai mostrar na minha tela de repetição 0 até repetição 29. De 0 a 29 eu tenho quantas repetições? 30. Sabe quando você abre seu e-mail e aí você escolhe o que a gente chama de paginação? E aí você escolhe para abrir só 10 e-mails? E aí se você quiser ir ver 11º ao 20º, você aperta um botão próximo? É dessa forma que constrói. Legal, né? Muito bem. Nós temos também o Java EE, que é um conjunto de especificações destinadas para facilitar a criação Enterprise, é a parte web aí, quando a gente trabalha com o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ou seja, quando eu falo de Java EE, eu estou falando de internet, tá certo? Eu tenho também automaticamente o JavaScript. Quando eu falo de JavaScript, JS, como é conhecido popularmente, eu estou trabalhando com linguagem web, tudo bem? Eu estou fazendo essa programação para web. Um exemplo aqui, eu crio uma variável chamada myVar, ou seja, minha variável. Uma variável chamada vídeo, uma variável chamada neto, tá certo? Quando eu falo de uma variável, são valores que variam, que eu não sei quais são. Então, se eu crio uma variável chamada trade, uma variável
que guarda 3 mais 2, essa variável vale 5. Perfeito? Então eu tenho lá, por exemplo, Scala, né? A linguagem de programação Scala, né? Ela é o que nós chamamos de Scalable Language, tá? Que é uma linguagem de programação de propósito geral, né? Baseada em 2 paradigmas, tanto o orientado a objeto quanto o funcional. A linguagem Scala, ela está em diversas empresas, como por exemplo Twitter, GitHub, Foursquare. Todas essas linguagens trabalham para esses open sources aí. Open source, código aberto. Por exemplo, o Apache Spark. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!